Gente, estamos começando mais um Drag Pod. E hoje é o primeiro do mês de junho, o mês do orgulho LGBT. Então, essa é a pauta do mês todo. Mas, por que um mês do orgulho LGBT? Gente, nós precisamos mostrar para a sociedade ainda, reivindicar nossos direitos, né, lutar pelos nossos direitos. Então é um mês que mundialmente o mundo luta por esta causa. Do mesmo jeito que tem o Setembro Amarelo, de prevenção aos riscos de suicídio, Outubro Rosa para o câncer de mama, e nós temos o Junho Colorido, que não é só uma letrinha da sigla, é a sigla toda LGBTQIAPN+. E hoje o meu convidado veio para falar sobre saúde mental. E até a proposta era focar para nossa comunidade LGBT, mas vamos ampliar um pouquinho mais com alguns ganchos na comunidade. Então ele é psiquiatra e influencer de saúde mental, participou da Casa de Vidro do Big Brother 23, produz conteúdo para desmistificar a saúde mental, abordando temas espinhosos. Será que vai dar bom hoje? Em uma linguagem próxima à geração X e Y e conectada à tecnologia. Com vocês, Manuel Vicente. Querido, obrigado. Seja bem-vindo. Gratidão. Obrigado pela apresentação. Por aceitar o convite e liberar um espacinho na sua agenda. Seja bem-vindo. Com certeza, obrigado. Gratidão pelo convite. Manuel, queria que você falasse um pouquinho. Nós temos altos índices de suicídio na comunidade LGBT. E aí são vários motivos que levam essas pessoas a cometerem tal ato. Mas um dos motivos, né, que já tem estudiosos falando, é a depressão. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, o que é depressão, porque muita gente acha que é besteira, que é moagem, e não é algo muito sério. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a depressão e a ansiedade, porque em alguns casos andam juntas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre depressão e ansiedade, por que acomete tantas pessoas ainda na sociedade em dias tão atuais, tão tecnológicos que nós estamos hoje. A dificuldade que as pessoas têm para entender depressão e ansiedade é porque, assim, na parte da depressão, as pessoas confundem depressão com tristeza. E aí que vem um ponto importante, porque tristeza todo mundo tem. Todo mundo sente tristeza, todo mundo já sentiu, é normal, faz parte do ser humano. É que nem sentir fome, sede, você sente tristeza, alegria, raiva. Isso faz parte da nossa vivência. Aí o que acontece? Uma avó, uma mãe, uma pessoa, um namorado, alguém que ouve que fulana tá com depressão, já compara aquela depressão que a pessoa tá tendo com a tristeza que ela sentiu lá atrás. Então ela pega e fala, não, mas história de depressão também já... Isso aí a gente resolve indo na igreja, resolve achando louça para lavar, resolve se ocupando a cabeça. Porque era desse jeito que essa pessoa resolvia as tristezas dela. As tristezas do dia a dia, as tristezas que ela sentia, os problemas que angustiavam ela. E aí ela entende que o problema da depressão é a mesma coisa. Esse que é o grande ponto. E aí essa é uma questão importante, a gente perceber que depressão não é tristeza. Depressão é uma condição, é uma alteração que faz o cérebro inteiro, tudo que está na cabeça da pessoa funcionar de um jeito diferente. Então, o humor fica alterado, a pessoa sente mais tristeza, mas ela também perde o prazer na vida, o sono fica alterado, a fome fica mexida, a libido mexe, a velocidade dos próprios pensamentos, as ideias, o jeito como a pessoa raciocina fica alterado, porque tem alterações no cérebro, o cérebro fica inflamado, o cérebro começa a ter um desbalanço do funcionamento dele, como se ele estivesse travando, como se ele estivesse funcionando mal. E aí é essa condição que a gente chama de depressão. Então a depressão é uma condição de uma alteração do metabolismo da pessoa, que aí faz ela ficar com diversas sensações ruins, falta de energia, falta de motivação, falta de otimismo e também tristeza. Então é importante ter essa distinção, né? Manuel, e quais os principais gatilhos? Porque a pessoa também não vai ficar depressiva da noite pro dia. Tipo, eu acordei hoje, eu tô depressiva. É um processo também, né? É um processo que, assim,
tudo que alguém falar assim, saúde, tem a ver com saúde. Tudo que tem a ver com saúde, doença, qualquer problema, tem alguma carga genética envolvida. Não tem como não ter. Então, Mesmo a ansiedade? tudo do comportamento humano. Então você olha, facilidade para música. Olha a família do Gilberto Gil. Olha a quantidade de cantores, de pessoas brilhantes que saem dali. Pega grandes matemáticos. A família tem mais facilidade para ciências exatas. Tem mais facilidade para música. Tem famílias que são mais... tem mais iniciativa, falam bem, se expressam bem. Você saem grandes líderes de, às vezes, uma geração depois da outra, grandes líderes vão surgindo, porque tudo no comportamento humano tem um componente genético, todo comportamento humano tem isso. E com a depressão, com os transtornos de ansiedade, com o transtorno bipolar, com tudo isso, não é diferente. Então, tem uma carga genética, tem uma predisposição. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu tenho uma predisposição grande para diabetes, para pressão alta, porque minha família teve. Então, eu já sei disso, e aí eu já começo a me cuidar para evitar essa minha tendência, essa facilidade. E aí o que acontece? Essa é a parte que a gente já traz desde o nascimento. É a nossa tendência natural. Depois da tendência, vem as experiências e as vivências da vida. Então, um trauma na infância, uma negligência, uma situação de violência, alguma privação na infância, facilita também a pessoa a deprimir depois mesmo na idade adulta. E aí, quando a vida já está rolando, na adolescência, na vida adulta, a pessoa pode se ver diante de alguma situação estressante. Essa situação estressante, ela é um gatilho, ela desencadeia o problema. É como o diabético que comeu o doce e desenvolveu diabetes. Vai intensificar, né? A tendência dele ter diabetes já existia. Aí o doce foi lá e fez aparecer. E aí a pessoa entra nesses processos depressivos, a depender do que acontece na vida dela, mas também a depender da quantidade de suporte, da quantidade de apoio que ela conseguiu desenvolver nessa vida. E aí você fala essa questão até de apoio, Manuel. Qual é a importância da família, amigos, criar essa rede de apoio para essa pessoa que está entrando ou já está em um quadro depressivo, né? Porque nós sabemos que se ela se isolar e não tiver uma rede de apoio, pode piorar todo o quadro, toda a situação, né? Olha, família é tudo. E como dizem, né, principalmente na comunidade LGBT, fala-se muito que a gente pode escolher a nossa família. Então você consegue construir com seus amigos, com as pessoas que você ama, uma relação realmente de família, de acolhimento e de cuidado. O ser humano ele precisa de comida, de água, mas ele também precisa de toque, de carinho, de abraço, de entendimento. Se eu te deixar, se qualquer pessoa ficar sozinha numa ilha deserta, pode ter toda a comida, pode ter toda a água do mundo, você vai ficar doido, você vai desenhar e vai começar a conversar com a pedra, porque você precisa de alguém para trocar, você precisa de alguém para te entender. Então, o apoio da família, o apoio dos amigos é a primeira rede de suporte, é uma rede de suporte. Então, qual que é a primeira rede de suporte de toda pessoa? É a família. Então, valorizar, investir, cultivar esses laços é muito importante e a gente tem que saber da importância que a gente exerce também dos nossos amigos, nossos familiares. E aproveitar essas oportunidades que nós temos, né, Manuel? Com amigos, com familiares. Nós saímos aí de um pico de uma pandemia que perdemos muita gente e não tivemos a oportunidade de falar o quanto eu te amo, nós perdemos a chance de falar. Né? E acho que estamos tendo uma nova chance para melhorar esses relacionamentos, independente das intensidades deles. Você falou a questão da depressão alterar o sono. Outro dia eu vi um vídeo seu, cara, você não tem noção como você me ajudou a melhorar, acho que uns 15% do meu sono. Porque assim, eu sou daquela que eu deito na cama e o celular até dá sono. Tem uma Só galera. que eu não entendia por que demorava pra esse sono chegar e você me explicou. E aí eu queria que você falasse pro pessoal, né? O porquê que cama é pra dormir. E as pessoas como eu desregulam esse sono, a cama pra dormir. Sim. Não, esse vídeo aí, teve um povo que falava assim, nossa, me deu uns tapas na cara aqui, era uma relação de amor e ódio com esse vídeo. Mas é porque assim, é impressionante, essa história de insônia, eu mergulhei fundo nela,
Porque eu queria entender para eu melhorar o meu próprio sono. Então teve uma época em que eu realmente eu comecei a usar remédio para dormir. E cara, eu faço tudo direitinho, eu cuido da minha saúde, eu tava tomando um remédio pra dormir. Então eu peguei e mergulhei, assim, eu fiquei grilado e fui até o fim com essa história. E aí a história é a seguinte, o corpo humano naturalmente dorme, a gente dorme, isso faz parte da nossa própria fisiologia. Você bebe água, tô bebendo água, eu vou fazer xixi, se você deixa de comer, você vai sentir fome, é assim que o corpo funciona, é normal. Quando a gente se cansa, quando você passa o dia, automaticamente vai acumulando um monte de substância do cansaço. O cansaço acumula no seu corpo. Então você fica com um acúmulo de cansaço. E o acúmulo de cansaço, seu corpo vai esvaziar dormindo. Então existe uma pressão natural para o corpo dormir. Todo mundo que fica acordado vai dormir 1 hora. Mesmo que se eu desafiar assim, fica acordada 1 semana, você não aguenta, você cai no chão, mas você não aguenta ficar, porque é natural dormir. Só que hoje em dia a gente tem essa situação maluca em que praticamente todo mundo dorme mal. Um monte de gente dorme mal. E isso não é porque a pessoa está desenvolvendo uma doença exatamente, não é porque tem uma alteração no metabolismo, não é porque o cérebro dela esqueceu como que dorme, sabe? Ela dorme há 20 anos, tipo, até a década de 90 as pessoas dormiam muito melhor. Aí de repente começaram a dormir mal. Não é que apareceu um mosquito. A história é que as pessoas começaram a cada vez mais mudar os hábitos de um jeito ruim. Então, o hábito do sono, que é algo que acontece naturalmente no corpo, ele está atrapalhado pelos nossos hábitos ruins de usar tela, usar telefone, ficar hiperestimulando o cérebro com essas máquinas malucas que a gente usa, até assim, você quer dormir 10 horas, até 9h58 você tá no celular, no TikTok, assim, aí você colocou o celular e quer dormir. Aí você quer desligar que nem um robô, isso não existe. Tipo, a gente tem que se remeter e pensar em como que as pessoas dormiam na década de 20. Como que era? Elas estavam ali na lamparina delas, elas estavam às vezes talvez com a família, tinham tomado uma sopa, tinham comido alguma coisa, e era um momento de desligar de tudo, de conversar mais baixinho, de ficar num lugar mais aconchegante, e o sono viria naturalmente. Então a gente tem que voltar para esse ponto. E a história do cama é para dormir é porque assim, o nosso cérebro ele não sabe o que você quer, a hora que você decidiu. Agora eu vou dormir. Pá! Não é assim. Você tem que mandar umas indiretas pra ele, sabe? O cérebro ele funciona por indiretas. Dá dicas, você tem que dar dicas. Então ele vai pegando as mensagens que você vai lançando pra ele. Então se você lança assim, olha, estou tomando meu banho quente. Olha, tá aqui um chazinho que eu gosto de tomar antes de dormir. Você lembra? Desliguei a luz, saí do celular. Que clima gostoso, hein? Me ajuda aqui. E aí você vai pra cama e dorme. Na hora em que você vai pra cama e usa celular, come na cama, vê televisão, conversa, faz um monte de coisa na cama, o cérebro ele não sabe o que tem que fazer. É como se você estivesse ensinando um cachorro a usar o jornal. A regra tem que ser clara, tipo, o jornal você faz xixi, jornal, xixi, cama, dorme, cama, dorme, cama, dorme. Então você tem que adestrar seu cérebro pra linkar a hora que você vai pra cama com a hora de dormir. E aí ele Pois é, e aí ele faz tudo automaticamente, assim. É um processo que às vezes é complicado, mas ele funciona real, assim, oficial. A taxa de resposta é enorme. Funciona, gente. Eu estou em experimento. Eu não vou falar que tá funcionando 100%, porque acho que tem o quê? Uns 15, 20 dias que você postou esse vídeo, né? Desde o dia que eu assisti. Aí o que eu faço agora? Eu deixo o quarto arrumado, pra não ter que mexer em nada. Celular na sala. E eu me proponho os horários o mesmo horário todo dia. Então, 1 hora, meia hora antes do programado, coloco o modo avião, deixo pra carregar e deito. Já param de apitar pra você, já param de chamar. Eu sou muito curiosa. Então, se vibrou, antes de terminar de vibrar, já tô com ele na mão. O primeiro dia foi assim. Por isso que hoje é modo avião. E assim, e aí eu monitoro o sono. Então foi aumentando no meu tempo de sono, de sonolência. Aí o sono profundo aumentou. Sim. Final de semana que não resolveu nada, porque a agenda foi corrida, bagunçou tudo. Mas tem isso também. E o que atrapalha muitas pessoas, às vezes a pessoa tem que fazer todo um processo, tem protocolos para lidar com isso,
é que as pessoas desenvolvem ansiedade de sono, elas têm medo de não dormir. E elas têm medo de não dormir porque a história da insônia é assim, aconteceu alguma coisa na sua vida, tipo, nasceu um filho, alguém ficou doente, a pessoa foi internada, alguma coisa aconteceu, pandemia, sabe a loucura de pandemia. E aí naquela época a pessoa parou de dormir bem. Então ela tava dormindo mal, normal, por causa do que ela tava vivendo. Aí pra compensar esse sono ruim, ela começa a ir mais cedo pra cama. Ou ela deita na cama e acorda, sei lá, 4 horas da manhã e tenta ficar na cama até 9 horas pra ver se ela dá uma descansadinha. Ela começa a compensar de um jeito ruim esse sono que não tá funcionando naquela época e depois ela mantém isso e aí a insônia ganha vida própria e começa a existir pra Não, sempre. eu queria te perguntar, Manuel. Nós estamos falando da insônia, que é a falta de sono, né? Mas existem pessoas que têm em excesso. No meu caso, se eu encostar, capoto. Na volta do dia, dependendo da situação, eu não tenho esse problema de dormir. O meu problema é na cama. Seria uma válvula de escape também de algum problema para essas pessoas que têm um excesso de sono? Ó, você vê que assim, a gente quando fala de excesso e de falta de Fora do sono, normal, né? a gente tem que ser muito cuidadoso, porque na verdade muita gente fala assim, eu não durmo bem, eu não durmo, eu tenho insônia. Aí você vai olhar, você fala, você dorme que horas? Durmo só 2 horas da manhã. Tá, das 2 até que horas? Das 2 às 10. Então uma pessoa que tá dormindo 8 horas. É muito sono, é bastante sono, é bastante. E ela tem a sensação de ter insônia. Então muita gente também fala, eu durmo demais, às vezes dorme 8 horas. Tem organismos que precisam de 9. E eu chego a 16 horas se deixar. Pois é. E aí, quem vai assim, mais sono do que acordado, a gente tem que olhar algumas coisas. Então a primeira, a qualidade do sono pode estar meio ruim. Então por algum motivo café, quem fuma, quem bebe. Às vezes a pessoa bebe para poder dormir. Porque realmente, se você tomar um vinho, você tomar água, você vai cair, você vai fechar o olho, você vai apagar. Mas a qualidade do sono não vai ser reparadora. Então a pessoa dorme, mas não descansa. Ela dorme, mas não é reparador. Então ela passa o dia seguinte muito sonolenta. A pessoa que fica pensando muito em trabalho, fica tendo pesadelo, fica tendo um sono agitado, ou às vezes tem algum problema respiratório e não dorme bem, essa pessoa de dia vai ter sonolência, ela vai ter muito sono. E aí, esse é um ponto, mas também tem várias outras coisas, sabe? Tem que dar uma olhada com calma. Tem vitamina que se faltar dá sono, tem hormônio que se tiver desregulado dá sono. Então tem que investigar com cuidado, assim, com atenção. O que está acontecendo O que está acontecendo. E no fim das contas, por exemplo, eu também tenho uma facilidade, a gente é desse time que se encostar aqui dorme. Eu adoro dormir em Uber, inclusive, é um segredo. Sério? Nossa, pra aguentar a noite inteira, assim, estar nos rolês assim da noite, eu durmo 20 minutinhos no Uber. Os rolês aleatórios? Eu estou zerado. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se você dorme durante o dia, você desperdiçou o sono que você teria de noite. Então quem fica tirando cochilo durante o dia, acaba desperdiçando aquele sono da noite. Eu diminui muito isso, porque o que acontecia? Tipo, almoço de domingo. Querido, era terminar de almoçar, na velocidade da luz, eu tava na cama, tipo, uma e meia da tarde, e acordar às 6 da tarde, às 18. Aí à noite, cadê o sono? Pois é. E de tanto reclamar com minha mãe, ela falou, porque você dorme à tarde. Que mané dorme à tarde? Dormi a vida inteira à tarde. Está. E aí comecei a observar e realmente, aí tipo, o que eu deito meia-noite, virava 1, 2, 3 da manhã, reflexo daquela soneca da tarde. Mas, Manuel, avião, nem decolou, tô dormindo. Eu também. Ônibus, não saiu da rodoviária, tô dormindo. Amo. Eu sou uma ótima companhia pra viagem. Sim, eu durmo super bem. Rafa que sofre com velocidade isso, né? da luz. Se já tá dormindo. Mas, mano, é interessante a gente falar, porque as pessoas, como você disse, né? Eu não estou dormindo, mas vai ver, tá dormindo além. Tá dormindo além, isso é impressionante. Agora, você disse também, acho que nesse mesmo vídeo, que são raros os casos de pessoas que não dormem ou que dormem pouco. Tem uma conhecida minha que ela, eu não sei o nome se é síndrome, se é distúrbio, o que é, que ela dorme nem 2 horas por dia. E aí isso, ela emagreceu muito e tem as consequências do não dormir, que ela está em tratamento e não chegaram numa um tratamento específico para regularizar. E ela só tá definhando por conta
que não dorme. Eu falei, menina, como que é isso? Como que isso é possível, né? Eu falei, eu te dou um pouco do meu sono. E ela falando, então, é raro os casos, mas existem. Sim. As pessoas que dormem pouco. Sim, não, aí você tem algumas doenças, alguns problemas de saúde que podem mexer nesse metabolismo. Então, quem tem, por exemplo, a tireoide está funcionando demais, tem hipertireoidismo. Essa pessoa pode dormir pouco. Quem tem transtorno bipolar, quem tem TDAH, são situações em que a pessoa dorme pouco por causa desse problema. Aí a gente tem que resolver esse problema para o sono naturalmente ir se enquadrando e aparecendo como é para aparecer. Nós falamos de sono. Gente, eu tô falando, mesmo com o roteiro, a gente roda o mundo e falamos de sono, falamos de depressão. Manuel, como manter a saúde mental em dias? Quando nós somos expostos a Gente, fugiu a palavra. A uma situação de preconceito, de LGBTfobia. Esse final de semana teve o caso no Rio, que eu estava comentando com você antes, de uma cliente em um restaurante que ela surtou. E aí hoje pela manhã eu estava vendo a equipe de jornalismo entrevistando a chefe de cozinha que foi agredida verbalmente, fisicamente por essa cliente. Ela não estava plena, mas você via ali uma inteligência emocional contida, né? Na frente das câmeras. Eu mesmo, quando aconteceu tudo comigo, a censura ano passado, menino, eu levei uma semana para conseguir falar, conseguir se pronunciar. Eu não tive essa inteligência emocional e minha saúde mental, que já não estava 100%, terminou de ferrar. Então, como manter essa saúde mental em dia quando exposto em uma situação dessa de preconceito, de algo negativo, né? Que nós estamos sujeitos a qualquer momento. A dica e a forma de pensar que eu vou dizer, ela vale para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, independente do tipo de violência que a pessoa possa sentir. A gente tem que lembrar que nós não somos, a gente tem que parar de se definir como seres racionais. Nós somos seres afetivos, nós somos emoção, nós somos seres emocionais que raciocinam. O sentir vem muito antes do raciocinar. A gente tem uma geração, que é a geração um pouco mais para trás de nós, que precisava valorizar muito isso. Então você tinha esse estímulo o tempo inteiro. Estuda, 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 faz faculdade. Estuda, faz faculdade, estuda, faz faculdade, que você vai ser feliz. Estuda, faz faculdade, porque quem faz faculdade fica feliz. Quem ganha dinheiro é uma pessoa realizada na vida. E o que a gente está percebendo agora é que isso era uma grande enganação, porque isso não é verdade. Fica feliz quem trabalha para ser feliz. Fica feliz quem valoriza relações. Fica feliz quem olha para os seus próprios sentimentos. Fica feliz quem cuida do seu emocional. Então é importante perceber e as pessoas ligarem para isso, que todos nós somos seres nós somos emoção pura. A gente é emoção na nossa essência. A gente é isso. E a nossa racionalidade consegue dirigir essa emoção para coisas grandiosas, para coisas lindas, para a gente fazer coisas belas, porque ela canaliza essa afetividade. Então toda pessoa precisa estar sempre atenta ao que está sentindo. Toda pessoa precisa estar prestando atenção no que está acontecendo nesse turbilhão interno, que é sentir. Então quando você fica atento a isso, você percebe, olha, eu tenho medo de tal coisa. Vamos ver por que esse medo existe, deixa eu entender, deixa eu refletir, deixa eu ver uma palestra, deixa eu ver um livro, deixa eu perguntar para alguém, deixa eu pedir ajuda para alguém que eu confio. E assim você vai progressivamente, durante toda a sua vida, fortalecendo a sua inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é muito mais valorosa no sentido de trazer felicidade e constância do que uma inteligência matemática. Inteligência matemática, você usa o chat GTP que acabou. Não tem mais valor nenhum uma inteligência matemática se você compara ele com uma inteligência que é muito mais precisa, muito mais acurada para dar resultados. O que a gente precisa é fortalecer essa nossa habilidade de lidar com tudo isso que acontece dentro da gente. Quando a gente consegue isso, a gente fica muito forte. Então a minha recomendação é: construa pilares. Construa pilares. Você pega e constrói um ponto de apoio. É sua família? Valorize sua família.
Cultive isso, como quem cuida de um jardim. Vai lá e passa tempo com eles. Vai lá e dá atenção. São seus amigos? Escolhe bem seus amigos. Cuida dos seus amigos. Às vezes você vai para a igreja, você vai se sentir bem na igreja. Vai para a igreja, valoriza isso. Você vai no psicólogo, você tem condições de fazer uma terapia, faz a terapia. Então você acaba criando esses pontos de apoio que quando vem um turbilhão, uma tempestade dessa, você tem aonde escorar, você tem quem te apoie. Você tem que, a gente é tipo um banco, vai. Você é um banco, você pode ter 4 pés, é difícil de derrubar um banco com 4 pés. Você tira um, com 3 pés ainda dá de ficar de pé, o banco fica de pé. Mas com 2 pés só, é fácil de empurrar. Se o banco tiver um pé, ele cai sozinho. Então você tem que ter esses apoios, esses pilares, esses pés, que te sustentam, que te nos deixam fortes, que nos dão suporte, porque é natural que essas situações aconteçam na vida, elas virão. E a gente tem que estar preparado, a gente não pode ficar esperando elas virem para a gente buscar se fortalecer, a gente tem que estar se fortalecendo o tempo todo, né? Não esperar a tragédia acontecer, não chorar pelo leite derramado, né? Cuidar do leite para ele não derramar. Sim, tem que cuidar, tem que ficar atento. Então, o que você está fazendo agora para conseguir ficar mais resiliente, né? Tolerar mais, ser mais compreensivo? O que você está fazendo atualmente? Qual que é a busca? Às vezes pode ser uma leitura, às vezes pode ser um trabalho artístico, você pode estar canalizando tudo numa poesia, você pode estar canalizando tudo numa peça que você está escrevendo, que você está atuando, você pode estar nessas construções, mas você tem que estar sempre buscando esse fortalecimento. E hoje a desculpa não é mais nem, eu não tenho dinheiro para terapia. Falo que com a internet aí tem tanta coisa muito bacana e de graça na internet, né, que auxilia. Eu falo pro pessoal sempre, a maquiagem é a minha terapia o dia que eu preciso me montar. Porque são 3 horas. Então é 3 horas para apagar um rosto e desenhar outro. Menino, passa cada fanfic na minha cabeça. Você não dormiu depois do almoço, então, hoje, né? Não, você foi durante a semana eu não durmo mais de que dia. Coisa. Eu tenho dificuldade em levantar de manhã, não funciono de manhã. Eu falo que o download da minha alma é 1 da tarde. Então de manhã você fala comigo, eu tô assim. Eu sou monossilábico de manhã. Tá carregando. É quase 1 litro de café pra conseguir funcionar tudo. Então, compromissos mesmo é sempre após o almoço. Então, eu já não durmo mais. Eu me programo para tentar acordar cedo, para até meio-dia já estar elétrica e funcionar. Coisa que não é fácil. E... Esqueci. Tá. Tava falando de terapia. Então, as pessoas não têm mais essa desculpa. No final de semana eu tava falando com umas amigas, que são drag queens também, falando, gente, quando nós começamos há 20 anos, a técnica de maquiagem era outra, né? A internet tá aí pra aprimorar. Aí pegamos o antes e o depois. O que é isso? eu escondo as minhas fotos de 2000, 2002. Mas, do mesmo jeito que eu uso pra maquiagem, eu aprendi a fazer crochê, aprendi a pintar tela, aprendi mexer com cabelo, tudo na internet. Professor do YouTube, doutor Google, né? Então as pessoas não têm mais desculpa de falar, eu não tenho dinheiro para terapia. Porque não é só com o psicólogo, né, Manuel? Temos terapias alternativas aí. A gente tem que pensar assim, a terapia, ela é uma ferramenta na caixa de ferramentas. Então, ela é a chave de fenda. Mas você tem martelo, você tem um monte de coisa ali dentro que você tem que usar. Então, naquela mesma história. Até a década de 20, o que as pessoas faziam para cuidar da saúde mental delas? Elas estavam fazendo alguma coisa. O que elas estavam fazendo? Onde que elas estavam recorrendo? Não existia terapia naquela época, ainda assim, elas tinham suas fontes de progresso, de estabilidade, né, de compreensão. Então, a gente precisa tá ligado a essas questões, contato com a natureza, tudo isso ajuda. E aí veio a internet, que é essa ferramenta que serve para um monte de coisa. Serve para atrapalhar seu sono, mas também serviu para ajudar o seu sono. Né? Então ela vai para um lado, ela vai para o outro. Vai de como você usa. Vai de como você usa. Se você usa o seu celular, você usa ele ou é ele que está te usando? Essa que é a grande questão. Porque na hora em que inverte, você comprou o celular é seu, mas é ele que está usando o seu cérebro, ele está captando sua atenção, ele está mandando em você, a coisa fica ruim. Porque causa dependência também, né, Manuel? Porque a forma como hoje em dia a internet está organizada, né?
você vê muitas vezes as notícias que vão chegar pra gente são as notícias mais chocantes. É a notícia pra te dar medo, é a notícia pra te dar raiva, é essa notícia. Então você fica ali, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E tal. Então você tem que pegar e você escolher onde você consome a notícia. Qual que é o local, qual que é o portal, qual que é a fonte. Horário também, né? Qual que é o horário? Você repara assim, que nem podcast. Eu adoro podcast, porque podcast eu escolho o que eu vou ouvir. Você dá play no podcast e ali você faz uma caminhada, faz no carro 1 hora, 2 horas ali do seu conteúdo. E é um conteúdo que vai um pouco mais fundo do que os vídeos que a gente vê curtinhos, né? Que você fica pulando ali que nem um macaco, você fica de um lado pro outro. Então você consegue aprofundar um pouco mais. Isso é você usando o celular. Isso é você usando a internet. Não é a internet te usando para te chamar na notificação, para te, olha isso, presta atenção nisso, vem cá, olha aqui. E aí ela começa a invadir. Os patrocinados que o tempo inteiro. Quem é compulsivo por compra. O tempo inteiro. Mas é interessante isso que você disse você usar, você filtrar o conteúdo, saber o que você está consumindo. Eu, a vida toda, eu não vou falar que eu amo e adoro, mas eu gosto de filme de terror. Mas filme de terror, pra mim, tem que ser a luz do dia, a casa toda aberta e, de preferência, alguém na casa. Porque até a hora de dormir eu já esqueci. Acontecia de assistir filme de terror à noite, eu tinha que assistir 2 infantis, 2 animações depois, pra conseguir dormir. Pra desacelerar e conseguir dormir. Então, o conteúdo é a mesma coisa. Eu tava em uma rotina, Manuel, que só era notícia trágica no celular. Falei, não, gente, vamos sair desses grupos aqui. Minha mãe hoje, se eu chegar em casa agora, ela vai me dar 3 notícias de morte. Porra, adora. E aí eu falo, mãe, me fala uma coisa boa, fala coisa positiva. O que eu quero saber de gente que morreu que eu nem sei quem é? Só que ela dorme. O sono dela é sagrado. Ela só atrapalha quem tá perto. Eu falo, se ela planta a sementinha, vai dormir. Eu que fico acordado, faz o olho arregalado. Mas, gente, como que é... E as pessoas não percebem isso. Eu não sei, você por ser psiquiatra, você tem essa noção mais aberta, mais abrangente que nós, pacientes, meros mortais. Mas você falando, é como se fosse uma luz no fim do túnel. Poxa, pode ser isso que está me atrapalhando meu sono. Pode ser isso que está atrapalhando minha qualidade de vida. Né? Não, eu fico reparando nessas coisas porque primeiro eu descobri elas em mim. Então, na verdade, essas questões que a gente tá falando aqui, não é nenhuma coisa que tá escrito num livro, que tá lá numa aula. É porque eu fico atento... E nem viu na faculdade. Nem vi na faculdade. É porque eu fico atento em mim, e aí eu reparo que quando eu uso mais celular, que quando eu fico mais nisso, eu também fico desconfortável. E aí eu começo a prestar atenção nesses assuntos, sabe? No fim das contas é isso. É só porque eu fico me cuidando o tempo inteiro em todos os aspectos que eu posso. E pandemia, como que foi? Então, pandemia. Com você e pacientes. Ó, pandemia foi assim, para pacientes. A gente até tinha comentado um pouco antes, né, que a pandemia, ela teve esse fenômeno que muita gente que nunca tinha tido problema de ansiedade, nunca tinha deprimido, nunca tinha acontecido nada, de repente foi chacoalhado e se viu na frente de um psiquiatra. A pessoa tava lá, seguindo a vida dela, tava meio que fingindo que tava tudo bem. Então tava meio ruim, mas também tava dando pra ir. Então tava seguindo. Aí vem a pandemia, acaba com tudo, tira o chão. Então a pessoa que conseguia, ela não tava tão satisfeita no trabalho, mas ela ia na academia, esquecia, saía com os amigos e ficava tudo bem, ia balanceando daquele jeito, acabou amigo, acabou academia, acabou família, acabou tudo. Ela se viu sozinha, ela, quem tava do lado, então um monte de gente divorciou, um monte de gente, vão várias situações. E aí essas pessoas se viram, de repente, pela primeira vez na vida, na frente de um psiquiatra. Muita gente ficou preocupada, como que os pacientes psiquiátricos vão ficar, como as pessoas mais graves vão ficar. Honestamente, para mim, pelo menos comigo, quem era paciente psiquiátrico seguiu a vida, porque eles já estão nessa de sofrer há muitos anos, que eles passam por medo, eles passam por essas preocupações, eles não estão bem há muito tempo, então eles já estavam fazendo terapia, já tinham aprendido como que cuidava, eles já estavam nesse rolê há bastante tempo. Quem mais se chocou, quem ficou mais impactado é quem nunca tinha ido para esse mundo. Aí essas pessoas tiveram que aprender todo esse processo e a gente começou a falar disso 24 horas por dia, né? Comigo, a história foi que eu precisei, né, eu tinha que isolar então meu pai, tinha que sair, mudei de casa e tudo mais. E aí que durante a pandemia eu comecei a meditar.
Então eu comecei, cheguei de tomar remédio para ansiedade durante um tempo, mas eu sabia, porque eu estudo, aí eu realmente peguei de estudo, eu sei que meditação é algo que é assim, imbatível comparado com praticamente qualquer coisa para melhorar a ansiedade das pessoas. Então eu comecei a meditar. E aí lá no começo, ali em junho, né, a pandemia começou em março, né, em junho eu estava meditando já e eu segui até hoje eu medito. Então foi uma grande revolução, assim, eu peguei mais um pilar. Peguei mais um pilar para esse minha estabilidade, que foi a meditação ali durante a pandemia e me fez super bem. E quem é o seu psiquiatra, Manuel? Eu nunca fui psiquiatra. E quem é o seu? Eu nunca fui psiquiatra, eu fui psicólogo, faço terapia. E eu tive resistência ao psiquiatra. Eu comecei terapia antes da pandemia, né? Na pandemia, troquei de psicólogo umas 3 vezes. E aí, a última virou bem assim... Se eu te encaminhar pro psiquiatra, você vai? Eu já quase chorando. Porque todos falavam, né? Que iam me encaminhar. Quando falava, eu trocava. Ah, entendi. Você já tava nessa. E aí, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Pra todo mundo querer me mandar pro psiquiatra, beleza. Fui. Estão combinando entre eles, Não, né? aí fui, escuta só. Até outro dia com a Fernanda. Fernanda Barros, a psicóloga. Ah, sim, aham. A psicóloga. Eu não lembro como a Fernanda é minha cunhada. A Fernanda é minha cunhada, a psicóloga é minha cunhada, né? Ela, não sei como nós chegamos no assunto, que no psiquiatra ele virou e falou bem assim pra mim, você tem ejaculação precoce? Eu, oi? Eu vim pra uma coisa, tipo, outra não tinha nada a ver. E aí a Fernanda foi explicar também o que a ejaculação precoce tinha a ver com a ansiedade. Não voltei mais no psiquiatra. Troquei de psiquiatra. E aí hoje, tudo certo, tudo em dia, eu acho, né? Eu acho. Mas é importante dizer que você tem psicólogo, você está em terapia, né? Sim. Mesmo que é um profissional da saúde, que cuida das pessoas, precisa estar em dias, né, Manuel? Não, eu falar assim, que vício que você tem, que você é apegado? Eu sou viciado em melhorar. Então eu adoro ficar melhor em tudo que eu puder, assim, tudo que tiver ao meu alcance, se eu conseguir, se eu tiver recurso, se eu tiver tempo, se eu tiver oportunidade, se eu conseguir buscar isso, eu sempre tô atrás. Então, desde que eu comecei a fazer terapia, eu nunca mais parei, assim, eu não falto, eu sempre vou atrás, porque eu percebo que eu melhoro, faz bem pra mim, então eu vou ficar fazendo isso, e depois eu vou atrás de mais coisa pra me fazer bem também, né? Ai, gente, o que ajuda muito a toda essa evolução é o estado de espírito. Você estar bem, fazer o que gosta, né? Sempre. Que você estava falamos no início, a busca pela felicidade, né? Eu vou fazer faculdade porque... Vou fazer medicina porque é garantia de felicidade e de sucesso. Não, você tem que fazer o que te faz bem. Estar com quem te faz bem. E eu acho que isso é o segredo desse sorriso. Gente, não tem como falar com esse menino. Ele hipnotiza. Eu não sei hipnotizar ainda, mas eu pretendo aprender a hipnotizar. Ainda. Tá? Um dia ainda vai vir aí uma hipnose. Mas gente... eu não sei o tempo. Leandro, me dá um sinal de tempo. Se nós ainda temos tempo, se está apertado. Porque eu não acompanhei, não vi. De meu tempo tá tudo bem aqui. Eu não vi quanto tempo nós ainda temos. Manuel, aproveitando que nós falamos de saúde mental tudo, eu trouxe uns mimos para você. Algumas publicações da Humanos. E aí, já que você vai tirar, eu vou falando. Conforme você vai vendo, eu vou falando de cada um. Essa é a última antologia poética que eu participei com poemas. Não é o livro do Barraco, esse. E não foi esse que deu. Não foi esse. Manicômio é do Leandro Dornelles. Que legal. E aí ele fala de uma visão diferente da instituição. Ele não fala da instituição física, e sim da mental. O manicômio que cada um carrega dentro de si. Entendi. E o livro Amarelo é um projeto da editora. Reuniu 6 ou 7 psicólogos, não lembro agora, para falar sobre prevenção ao suicídio. E aí o último capítulo é de um orador espírita para falar do suicídio na visão espírita. Entendi. E aí a cada edição deste livro vai vir um líder religioso para falar
a visão Segundo daquela aquela doutrina ótica. sobre o suicídio. Que legal, Então, que interessante. São leituras para você. E é todo mundo, é o pessoal aqui de Cuiabá, né? Humanos é. Humanos é cuiabana. Uhum. A gente fala que é cuiabana porque nasceu aqui. Sim, sim. E hoje ela está em âmbito nacional. Que legal, Nós que coisa temos bonita. clientes, escritores no país todo, em todos os estados praticamente. Que legal. E umas leituras para você. Sim. Eu falei, eu vou levar o Rimas, Aham. porque os outros é dentro da área dele. Aham. O Rimas não, para ele extravasar, Eu não tô tem sempre, eu compromisso. estou sempre lendo, mas eu confesso assim que eu ainda tô, eu ainda me considero bem aprendiz na leitura de poemas assim, eu sou muito mais da prosa do que do poema, então o verso pra mim, eu ainda tô aprendendo, então eu gosto de ter boas referências eu acho tão chique que ele eu acho elegante, assim. É porque é o culto da literatura, né? É a parte culta. Só que aqui, esse projeto em si, mano, ele nasce na pandemia. Porque Tá. pensamos assim, gente, tá todo mundo em casa, tá todo mundo escrevendo, né? Ou não tá fazendo nada, vamos dar serviço para esse povo. E ele foi um projeto para oportunizar a novos escritores. Aquelas pessoas que jamais teriam um poema publicado, bora lançar. Que legal. Na primeira edição teve adolescentes de 13 a 14 anos. Ai, que Do legal. mesmo jeito que teve que coisa boa. Idosos. Então, Aham. é uma escrita muito diversa. Aham. Você vai encontrar São poemas vários rimados. autores. Que Esse legal. acho que são 20 poetas. E outros mais soltos. Outros Unpocket Sound, uma Aham. banda autoral daqui, que publicou 5 músicas. Que legal, que legal. Aqui Então, escrito. eu espero que você goste e eu espero o feedback depois Adorei, também. adorei. Querido, tá, eu pedi tempo e eles mandam e eu conversando não olhei, tá. Nós estamos na reta final. Manuel, quais os seus novos projetos, além do consultório, e aí a sua vida de influencer? Tem espaço para mais algo novo aí? Ou tá vindo algo? Não, ó, eu tô me divertindo muito com essa história toda aí. Esse ano tá sendo muito divertido. Tá aqui é uma montanha-russa, então tô conhecendo, aprendendo a fazer coisas novas e fazendo projetos novos, né? Então, o consultório mesmo sempre vai continuar. Muita gente ficou com esse medo, assim. Ai, nossa, eu vou pra casa de vidro, não sei o que, vai dar Big Brother, nunca mais vai voltar a ser médico. Eu nunca pensei em deixar de ser médico, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre quis voltar. Como que brotou essa ideia da casa de vidro? Não, é porque eu já há bastante tempo. Eu gosto de Big Brother há muito tempo, como muita gente gosta. E eu sempre brincava com os amigos de que, um dia eu vou entrar no Big Brother, um dia eu vou entrar no Big Brother. Só que eu falava assim, mas eu só vou também. Aleatório. Só vou se eles me chamarem por olheiro, assim. Tem que estar lá no calçadão, eu andando, e um olheiro vinha aqui em Cuiabá. Calçadão da Marisa. Pra me achar, pra poder, pra eu poder ir lá. Então eu tinha essa história que eu contava como tom de piada. E aí, depois de um tempo, o Rafael, meu namorado, falou: cara, por que você não se inscreve? Faz o negócio. Porque dá um trabalho, um trabalhão se inscrever. Mas eu falei: eu vou fazer pra isso. Qualquer reality. Dá sempre um trabalho. Eu falei: vou me inscrever então. Vamos ver o que dá. Só de brincadeira, só de zoeira. E aí, realmente, eu me inscrevi, eles gostaram de mim e foram me chamando pras etapas. E aí, eu fui longe, fui caminhando nas etapas. E eu fui meio que ficando chocado, assim, nossa, tá acontecendo mesmo. Você não imaginava que você ia chegar. Não imaginava que eu ia chegar. E aí eu fui, o primeiro ano também quase entrei, que foi o 22, e agora esse ano me selecionaram para ir para Casa de Vidro. E aí eu fiz tudo pela diversão, primeiro, porque eu achava muito legal para me jogar, e segundo, porque sempre esteve no meu plano, isso que eu faço hoje, que é produzir conteúdo, ser influencer de saúde mental, sempre foi um plano meu. E aí o Big Brother eu sempre enxerguei como essa plataforma para me acelerar, para ganhar visibilidade, para as pessoas verem o que eu estava fazendo. Eu já fazia conteúdo há algum tempo, mas essa visibilidade, essa notoriedade faz as coisas acelerarem bem mais, né? Então foi esse o motivo. Foi o primeiro Cuiabano? Teve a Mayra Card, que também foi Casa de Vidro. Foi também. Foi Casa de Vidro também. Eu fiquei coisa com chocado. Cuiabá e Você Casa viu de o vídeo do Thiago Leifert falando de você? Eu vi. Depois Cara, eu vi, depois de um tempão. Eu fiquei louco. Eu falei, era pra ser dele. Como? E aí o Thiago meio que justifica. Por que você não vai e o outro menino Pois é. foi...
fiquei na torcida, acho que Cuiabá inteiro. Pois é. Você entregou muito, você jogou muito. E nós falamos que não ia falar de Big Brother, estamos falando de Big Brother. Mas eu adorei. E aí agora eu vou conseguir dar vazão a esses projetos que eu tinha. Então sempre tive o projeto de um podcast, que já estava há algum tempo, eu estava pensando sobre ele e vou acelerar esse projeto. Então eu quero já em julho já começar a gravação, depois que eu vou fazer uma viagem, vou voltar e já começar a gravar, que vai ser o Desaplanar. Então o nome vai ser esse, Desaplanar, que é realmente sobre a gente olhar as coisas sob uma nova perspectiva, sair dos planos que tem programados pra gente, sair do quadrado. Então, um podcast vai falar sobre esse assunto. Então, dependendo da época em que você estiver ouvindo esse programa agora, talvez ele já esteja aí no seu Spotify, não sei onde que a gente vai colocar. E aí você pode conferir lá, tá? Mas sigam o Manuel se vocês não estão seguindo nas redes sociais. Sigam ele sim. para acompanhar essa novidade também. Isso, o meu Que, é só procurar Manuel Vicente, é o Manuel Vicente. Em off, ele falando, gente, do mote do podcast dele. Eu já quero, eu já quero. Menino, assim, eu acho que a ansiedade me tomou, porque desde que você estava na Casa de Vidro, a Fernanda, sua cunhada, eu conheci ela em um sarau poético. Que legal, ela vai mesmo, né? E aí, de repente, a Fernanda posta alguma coisa sua, assim, que tinha alguma coisa, relação muito próxima. Eu, Fernanda, pelo amor de Deus, faz esse menino ir no meu podcast, Fernanda. E acho que foi bem na semana que você saiu, alguma coisa assim. Eu mandei Não, essa mensagem. a gente tá combinando isso aqui há um Desde tempão. janeiro. Aí a Fernanda, tá bom, eu vou falar com ele. Aí não demorou muito, ela passou... Ela pediu pra eu falar direto com você pelo Insta, né? E conseguimos, gente. Estamos em junho. Estamos conseguimos. Querido, é uma satisfação imensa. Só eu sei o que tá acontecendo aqui dentro dessa cabeça e ter você aqui na frente. A gente tendo esse bate-papo. E você falar um pouquinho de como realmente as pessoas conseguem levar essa saúde mental saudável pro dia a dia sem precisar de uma tarja preta, né? Que seja o último recurso, essa tarja. Que, como eu citei o caso dessa senhora da outra semana que surtou no Museu do Amanhã, ela estava tomando medicamento controlado e ingeriu 2 garrafas de vinho. Né? Quais as consequências disso? Agora vai responder processos. Então você, acho que deixou bem claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a importância de se manter no equilíbrio, se manter... ter uma rotina saudável para cada um dentro das possibilidades, que não é nenhum sacrifício, né? Eu falo que hoje eu apanho muito com a academia, mas faço outras atividades que supram a necessidade da academia. Eu detesto rotina, mano. Sim. Detesto. Eu também não sou muito de rotina. Então, eu gosto... Metade rotina, metade improviso. Eu sou mais do improviso que da rotina. Então eu quero te agradecer, querido, de você ter vindo, ter disponibilizado seu preciosíssimo tempo. Eu adorei. Encaixar o Drag Pod na sua agenda. E eu tenho certeza que nós estamos entrando agora no 6º mês de 2023. Só é o seu primeiro semestre de tudo isso, de toda essa reviravolta que aconteceu na sua vida, que você colheu muitos frutos ainda. E como eu coloquei na dedicatória para você, que você seja luz por onde passar. E espalhe suas cores pro mundo, porque o mundo precisa de pessoas assim como você. Obrigado, gratidão. E disse, eu não lembro se foi em off ou já estávamos aqui, novos projetos, pautas novas. Nelly, eu tenho pauta pro Drag Pod. Pode deixar agora que eu tô com esse convite. Bora bater, vamos falar sobre isso. Porque este espaço é exatamente para darmos voz à nossa comunidade, darmos voz a todas as minorias. Né? Então, as portas do Drag Pod estão abertas para você sempre. Obrigado, gratidão. E dá um abraço no Rafa. Sim, pode deixar. Foi o Rafael ele que organizou tudo. Semana após semana. Aí, quando eu já tinha desistido dele, vamos marcar para tal dia? Bora! Então, que bom que deu certo. Ele. Pode deixar. Gratidão, querido. Vou entregar, obrigado. Gente, semana que vem, como eu disse,
mês de junho, vamos focar no orgulho LGBT. Então, vai estar babado semana que vem. Não vou revelar o convidado ainda, para vocês assistirem e descobrir. Eu vou soltar pistas no Instagram do convidado. Então, participem conosco. Mandem sugestões de pautas no meu Insta, Nelly Drag. Se não está inscrito no canal do Bom da Notícia, se inscreva, ative a notificação para toda vez que começar o Drag Pod, você receber a notificação e participar conosco. Até semana que vem, em mais um Drag Pod, onde todos podem. Beijos e até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau.